bom dia, Brasil, bom dia, família Canção Nova, está no ar, sorrindo pra vida, nesta terça-feira, dia 24 de março de 2026. Que bom chegar até você, que bom chegar até a sua casa, até a sua família, que bom chegar até o seu ambiente de trabalho e que alegria também, você que está pelas estradas do Brasil, no trânsito, levando junto com você a Canção Nova. Que a alegria do Senhor realmente seja a sua força hoje, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus pela Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós estamos unidos agora, TV, a rede Canção Nova de rádio, aquele abraço para os nossos ouvintes, você que nos acompanha pelo YouTube também, você que nos acompanha agora na reprise, porque a graça de Deus se atualiza neste momento na sua vida. Deus é maravilhoso, não é verdade? E nesta terça-feira, convido você a clamar, a pedir o Espírito Santo de Deus. Porque o Padre Jonas nos ensinou a sermos combatentes na oração. E na Quaresma, especialmente, nós sabemos que somos chamados a lutar, a combater a tentação, o pecado na nossa vida. E hoje Deus nos chama a combater o pecado, as tentações. Talvez nessa manhã você já passou por alguma tentação. Mas é o Espírito Santo que nos dá a graça. É o Espírito Santo que nos dá a força necessária para nós vencermos toda e qualquer ocasião de pecado na nossa vida. E nos fortalece também para vencermos as tentações. E outra graça especial que Deus nos dá é o nosso anjo da guarda. Não é verdade? Essa realidade espiritual que são os santos anjos. Então conte com o seu anjo da guarda. Peça a intercessão dele hoje. Vamos pedir juntos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Tão simples, tão fácil. E é assim, ao longo do dia nós podemos pedir, contar com a intercessão do nosso anjo da guarda, até para as decisões que nós precisamos tomar. E como acabamos de rezar, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, que Ele nos livre de todo mal e nos ajude a viver ao longo do dia na vontade do Senhor. E como é bom estarmos unidos, não é verdade? Quero acolher aqui toda a equipe por trás das câmeras. Hoje a nossa produtora Raquel, também o Josué, o Wesley, o Renan e o José João, com toda a equipe ali no Twitter, levando até você a nossa programação, e também os nossos operadores de rádio, pela rede Canção Nova de Rádio. E um bom dia para todo o povo lindo de Portugal, boa tarde, né? Na verdade, para você que está em Portugal nesse momento, que bom que você está unido a nós. E já quero acolher os meus irmãos aqui da bancada, que está linda, viu? Está maravilhosa. Eu sei que você vai amar quem está na música hoje, já já você vai saber quem é. Mas quero acolher o Márcio Mendes. Bom dia, bom dia, Patrícia, tudo bem? Sei que você gostou da minha camiseta. Você ficou linda com a camiseta de São Miguel Arcanjo. É linda essa camiseta, gente, né? Sei que alguns estão vendo aí pela primeira vez, porque ela é nova. É a camiseta de São Miguel Arcanjo para esse ano. Linda. A Patrícia está com ela, ficou muitíssimo bem. É uma cor que é chamada de cinza cloud. É um branco acinzentado, mas muito bonito. Você que está vendo pela TV diz assim, parece um branco, né? É um branco. É mais para branco do que para cinza. E as letras do nome São Miguel Arcanjo estão num dourado, lindo, meio acobreado, muito bonito mesmo. É uma das camisetas mais bonitas, verdade, na minha opinião. Verdade. E veio com uma oração maravilhosa de libertação, gente. Você que está vendo aí essa oração de São Miguel Arcanjo, eu estou até aprendendo essa oração, eu não a sei de cor, mas é uma súplica a Deus pela nossa libertação e proteção em todas as circunstâncias da vida. E eu fico pensando como é bom, né? A gente até nas nossas vestes verdadeiramente se revestir da oração. O fazemos por dentro, que é o principal, mas também por fora. E quantos olhando aí essa camiseta vão rezando junto com você. Então nós pedimos a São Miguel Arcanjo que nos defenda no combate nesta manhã. Que Deus te abençoe. Já quero colocar aqui, Patrícia, a palavra de hoje. Sim. Então, Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 26.
Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 26. Essa é a nossa maneira de dar bom dia para você, a melhor maneira, com a palavra de Deus, né? Abrindo o nosso dia em oração e pedindo ao Senhor que venha conosco, em todas as nossas vivências, em todas as experiências que nos esperam. O que quer que façamos hoje, queremos fazer pela graça de Deus. Não é verdade? Então, fica sintonizado aí com a gente. Isso mesmo. E hoje, gente, tem a alegria de anunciar que quem vai cantar pra gente é ela, Rogerinha Moreira. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Val. Bom dia, Bom dia. Márcio. Bom Que dia. bom, né? De vez em quando a gente dá uma fugidinha, vem aqui no Isso Sorrindo é pra ótimo. Vida, né? Que é uma alegria também para mim estar aqui nessa manhã. Eu quero dizer para você que hoje eu acordei bem de madrugada. Aliás, Deus me acordou. Às vezes Ele faz isso comigo, né? Eu já estava rezando, entregando meu dia, já rezei 3/3, falta só um agora. E já estava intercedendo, né? Porque às vezes Deus nos chama ao combate da oração. E a gente já acordou hoje no combate da oração. Já rezei por você também. Hoje vai ser uma bênção, se Deus Gente, quiser. esse vestido lindo. Ah, eu Nossa amo, Senhora de Patrícia. Quando eu posso ficar de pé aqui no Pode câmera sim. aqui. Olha, eu amo esse vestido. microfone, Ó, aí. cuidado aí, sapo. Gente, olha que lindo. Lindo, né? Parece Eu um manto amo de esse cada- vestido. Eu ganhei, claro, da nossa loja, já usei várias vezes. Gente, ele é um charme, ele é uma delícia de usar também, né? E tem na nossa, Tem na nossa na loja, loja né? Canção Nova, gente. Eu sou suspeitíssima, né? Que eu sou devota de Eu Nossa Senhora também, da eu Luz. também. Tanto que meu filho mais velho se chama Juan Diego, né? Ah, Mas que olha que vestido lindo. lindo. Ah, ela tá aí, ó. Ah, tá lá. modelando no Amor Usei no Amor Vencerá, isso Lindo mesmo. demais, gente. Olha, já garanta o seu. loja.cançãonova.com. Vestido lindo que você vai sair evangelizando também. E eu Vai falei, impactar, né? Não é? Eu falei, dá vontade de abraçar a Rogerinha para abraçar a Nossa Só para Senhora. abraçar Nossa Senhora. A Rogerinha também, é claro. É. Bem-vinda, viu? Sapo, bom dia. Bom dia a todos. Hoje eu quero mandar um abraço para minha irmã aqui em Baipendi. Ela fez uma cirurgia no joelho, está em casa em recuperação já. E eu vou fazer uma visita, mas eu vou depois que ela melhorar bem, sabe por quê? Porque ela faz um arroz doce. Ah, que delícia! Eu gostei, sabe? Não, ó, se você melhorar bem aí, depois eu vou aparecer. Olha por aqui, aí. você que tinha que fazer o arroz doce e levar ela para Não, mas igual ela é difícil, vai ser difícil. Muito bom, um abraço aí, vai dar tudo certo na sua vida. Qual que é o nome Vai. da irmã? Tereza, Tereza, mais rezando. velha do que eu um pouquinho. É, só um pouquinho, só um rezando pouquinho. pela Tereza, pela recuperação. Valdênia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Graças a Deus. E você, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe você. Bem-vinda, viu, Rogerinha? Ah, obrigada, Sempre bom Val. tê-la aqui conosco, rezando com a gente, experimentando a graça de Deus. É sempre muito bom ter você com... Ah lá, a Rogerinha na tela de novo. É porque é bom tê-la mesmo, gente. Obrigada. Mas é bom ter você também aqui juntinho de nós. Seja muitíssimo bem-vindo, você de longe, você de perto, você que reza com a gente nesta manhã. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida, alcance o seu coração. Eu, como a Rogerinha, e desde que eu comecei aqui no Sorrindo para a Vida, eu tinha o costume de rezar à noite. Dentro das práticas de piedade, claro, na Canção Nova a gente reza, tem a oração ao ritmo da vida, mas a gente tem os momentos de parada para rezar. O cafezinho, obrigada. E eu rezava à noite, mas como Sorrindo para a Vida, claro, cada um tem os seus horários. Mas Nosso Senhor começou a me chamar para rezar pela manhã, para interceder pelo programa, para rezar, para que de fato a graça de Deus aconteça em nossas vidas. Então, já há muitos anos, todos os dias, na madrugada, eu acordo, rezo o rosário, peço a Deus, intercedendo por você, pelas suas intenções. É tão comprometedor quando a pessoa se confia às nossas orações. Eu pensava assim, meu Deus, existem pessoas que têm convicção de que eu estou rezando por elas. É óbvio que eu estou e eu preciso rezar. Então, eu assumi esse compromisso com o nosso Senhor, mas assumir esse compromisso com você também. Eu sempre digo Todos os assim, dias. ó, eu não vou lembrar do nome de todas as pessoas, né?
Mas eu digo, Jesus, o Senhor já sabe. Lembra aquelas que me pediram oração? E aí o Senhor é que faz o trabalho, porque é Ele mesmo que faz, né? Mas a minha parte é ser fiel, ou seja, a minha parte é rezar. É rezar, e eu comungo disso. Então, a minha parte é rezar. Fiz esse compromisso e aí Deus vai nos propondo outras coisas. Eu fiz compromisso com o Senhor, eu não saio mais de casa sem rezar. Então, independente do horário que eu vou sair, mas primeiro é o meu compromisso de oração. Então, já rezei e sigo aqui rezando por você. Então, envie o seu pedido. Nosso Senhor segue agindo em nosso meio, com poder e com muito amor. Então, deixe o seu pedido de oração. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail. Você pode participar conosco também através do Instagram, @sorrindopravidacn. No Instagram, o povo não perde a piada. Eu fui vendo ontem, o povo está assim, sabe por que a Val cumprimentou primeiro o Márcio? Porque senão ele não ia pegar a caneca para pôr o café. Ó, o povo é inteligente. Entenderam muito bem. Mas olha, quero agradecer a tantos que estão já deixando os pedidos de oração. Márcio, de onde você veio que você encheu minha mesa? Foi de Tangará da Serra Olha. e Cuiabá. Do fim de semana. Mato Grosso, o povo do Mato Grosso se manifestando aqui, trazendo seus pedidos de oração. Eu vi aí, Val, você divulgando os canais para quem entre em contato, né? A Val está ensinando para você aqui como fazê-lo pelo Instagram, como fazê-lo pelo e-mail, para que você faça o seu pedido de oração. Muito do que eu entreguei ali para a Val, ela vai falar agora para a gente, são pedidos de oração. Outras coisas são testemunhos que você pode enviar através do e-mail, através ali do Instagram e também através de bilhetinhos, como esse aqui, Val, que ela diz aqui, ó, por favor, Márcio, peço orações pela minha irmã Leide Gomes, pela sua saúde. Ela não perde um sorrindo para a vida. Mande um abraço para ela quando estiver no programa. Leide, olha, um beijo para você, querida. Se recupera logo aí para você vir nos visitar, né? Com certeza. A Canção Nova está de portas abertas para acolher você e eu aproveito para lhe convidar. Estamos às portas da Semana Santa. Então venha passar aqui esses dias tão especiais da nossa espiritualidade aqui na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Na sequência a gente tem a Festa da Misericórdia, mas todo final de semana nós temos um evento muito especial para você. Se organize, quem é um pouco mais de longe, para que possa vir estar conosco, né? De repente você precisa de um pouco mais de preparo, de planejamento, mas saiba que todos os finais de semana existe uma graça de Deus preparada para você. Entre os bilhetinhos eu vou ler os que chegaram agora através do Márcio, mas também tem alguns que as pessoas deixaram ali na acolhida. Eu preciso mostrar isso aqui, porque ontem, gente, o Márcio ganhou o presente lá daquela família que mora na Irlanda. Um beijo para os meninos, que é a Maria Rosa, que é a bebezinha. O do meio, que ele disse, eu sou do meio, mas eu sou mais velho. É o Noah. E também o Emanuel, que me ensinou a escrever o nome dele, que é com 2 M's. Um beijo para eles. Eles falaram, tia, você não falou que eu ganhei também essa necessaire com um creminho dentro. Então, muito obrigada, meninos, aos pais. Se eu não me engano, a mãe é Neia ou Nora, me perdoe se eu estiver confundindo. E o pai é o Gustavo. São maravilhosos. Uma família, Rogerinha, ontem eu dizia aqui no programa, eu os conheci quando eles moravam na Espanha. O mais velho, que é o Emanuel, era um bebê e o Noah era um recém-nascido. Eles vêm para visitar a família, mas se sentem tão família que quando eles vêm ao Brasil fazem questão de ficar pelo menos uns 10 dias conosco aqui. Olha que... E mesmo com as crianças pequenas, e agora já tem a Maria Rosa, que ontem eu falei, é verdade, o Noah a chama de Maria Benta. E eles vêm e trazem a família toda. Então, um abraço para vocês, meninos. Sou muito agradecida também pelo carinho. Eu recebi esse aqui, tá assim, olha, para a Valdênia, Silveira Avelina, Maria Elvira, Maria Helena, Marisa, Ronaldo, Luiz e Evaldo. Viemos de Queimados, no Rio de Janeiro. Deixaram nesse envelope para mim, lá na acolhida. Quando eu fui abrir o envelope, tinha o bilhetinho, que está assim, querida Valdênia, no dia 12 de março, completei 90 anos. E o meu presente foi visitar a Canção Nova.
Fiquei até o dia 15 de março. Foram dias felizes, fiquei encantada. Gostaria de parabenizar o Márcio Mendes, porque ela fez dia 12 e o Márcio... Dia 13. Dia 13. Ela diz assim, agradecer também a Valdênia pelo carinho e atenção com que nos recebeu, a mim e as minhas filhas. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Então, a dona Silvéria, deixa eu corrigir, dona Silvéria, que veio de Queimados, no Rio de Janeiro, deixou também uma contribuição para o projeto Dai-me Almas. Aproveito para pedir a tua ajuda, o projeto Dai-me Almas já está acontecendo, porque a evangelização não para e é com a sua ajuda que nós vamos alcançar almas. Então, quem ainda não contribuiu, contribua. Gente, ó, QR Code já está na tela, desse ladinho aqui para você, ó, coloque já a câmera do seu celular, aponte, já vai abrir ali no aplicativo do teu banco e você tem a possibilidade de nos ajudar. Ou pelo pix.doação@cançãonova.com. Enquanto o programa acontece, você vai nos ajudando. O seu Altanino Alves de Souza, é de Ipatinga, Minas Gerais, também deixou uma doação aos meus cuidados para eu deixar lá no Clube da Evangelização. Estava lá na acolhida, muitíssimo obrigada, eles me entregaram. Aproveito que uma conterrânea de Ubá, Minas Gerais, Mayra, ela até deixou o contato dela. Eu fui lá na acolhida também, ela deixou 2 sacolas enormes de doação para o bazar. Então, não dava para eu trazer aqui para mostrar, mas eu agradeço de coração sincero. Já encaminhei para o bazar e tudo isso vai nos ajudando na missão de evangelizar. Então, muito, muito obrigada. Reforço aqui o convite para todos aqueles que querem ajudar a Canção Nova agora. Vou trazer 2 testemunhos para você ao longo do programa, né, no início e no final, mas a gente vai percebendo o agir de Deus no cotidiano e no extraordinário. Nós trouxemos aqui, esses dias, uma pessoa que estava à beira do suicídio e foi liberta, graças a Deus, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Uma pessoa que foi curada de um câncer, que os médicos disseram assim, não tem o que fazer. Uma outra pessoa que foi curada, tipo assim, quando o médico abriu, disse assim, não sei se vocês se recordam, ela estava na mesa de cirurgia, quando foi fazer os últimos exames, a médica olhou e falou, não, mas peraí, não tem nada. O tumor que eu ia operar, que eu ia retirar, não está mais aqui. Ontem eu mencionei a Adriana, que ela me disse, Val, eu ia fazer uma cirurgia de endometriose, eu sofria demais. E foi pelo Sistema Canção Nova de Comunicação que eu recebi também a cura de Deus, emocionadíssima, em lágrimas. Tudo isso acontece do outro lado da câmera, porque você tem nos ajudado mês a mês. Então, por favor, nos ajude agora, se você pode. Não tem valor estipulado. pix.doação@cançãonova.com. pix.doação@cançãonova.com. Vou ler o testemunho daqui a pouquinho, mas você já entendeu o motivo pelo qual você pode e deve nos ajudar. São muitas as maneiras de ajudar. E hoje de manhã eu tive uma surpresa, gente, porque o nosso Davi, nosso departamento de audiovisuais, tendo em vista que se aproxima também o Pentecostes, porque logo após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa, nós temos o Pentecostes. E pensando em tantos que querem fazer essa experiência da vida no poder do Espírito, da força da oração em suas vidas, da manifestação de Deus por meio dos seus carismas. Sabe aquela coleção Dons do Espírito? Olha que bonito que ficou. Foi feito o box numa edição especial. Eu estou girando aqui porque ele é furta-cor, né? Então ele brilha mesmo. Tem um laminado todo diferente. Foi uma iniciativa do nosso querido Davi, não é? Me consultaram, mas a iniciativa foi do nosso departamento de audiovisuais. E eu vou abrir aqui para você, porque todas as capas, elas foram refeitas de uma maneira linda, linda, linda. Deixa eu ver se está certinho. Olha aqui, vou colocar. Aí na câmera que está fixa, eu vou passando para você ver. A vida no poder do Espírito Santo. Dons de fé e milagres. O dom da cura. São os carismas do Espírito Santo, listados por São Paulo. O dom das lágrimas. O livro O Dom da Profecia. E todos eles num laminado, olha, furta-cor. Você está vendo, é meio azul, meio esverdeado, tem um brilhozinho.
um capricho, um zelo. Livro Dons de Ciência e Sabedoria, para quem quer saber mais sobre os carismas, né? A oração em línguas, o dom das línguas e da interpretação das línguas, e aqui um dos preferidos meus, o dom do discernimento dos espíritos, que entra muito das lutas espirituais que nós travamos em favor de nós mesmos, mas também dos nossos irmãos. Então, quando você adquire os materiais de evangelização, até como a coleção que está lá já à disposição, está à disposição desde ontem, por isso que me enviaram aqui, pediram, Márcio, fala lá no programa. Quando você os adquire, entra integralmente o valor para o sustento da evangelização que acontece através do nosso sistema Canção Nova de Comunicação. Mantenha a evangelização no ar, chegando a muitos que não podem comprar uma coleção como essa, que não podem pagar, não é, um streaming para ter acesso a conteúdos pagos. Por isso a Canção Nova é gratuita, não é, para que todos possam ter acesso à evangelização. E para você, olha, uma formação esplêndida. Não é porque eu escrevi, porque não são coisas que eu tirei da minha cabeça. São experiências vividas, são testemunhos, não só vividos por mim, mas pela comunidade Canção Nova. Tem testemunhos do Padre Jonas aqui nesses livros, porque quando eu fui escrever, eu sentei com ele, conversamos sobre esses dons e sobre o grande bem que ele é para a igreja. Então, para você que entendeu que essa vida vivida aqui pode ser vivida na força de Deus, é a coleção Dons do Espírito. Tá bom? Márcio, realmente isso aí é um aprofundamento dos dons, não é? É como se fosse um curso, né, ali, para você poder se aprofundar nos dons do Espírito Santo. Muitos já têm, né, que compraram lá quando foi lançado. Que ano que foi lançado, Márcio? Eu não sei. Mas já faz muito tempo. Já tem tempo, Patrícia. E já agora, tem um tempinho. porque o Espírito Santo continua o mesmo, agindo com poder, a Canção Nova, graças a Deus, relança para você. Então, você pode adquirir, hoje já está disponível, né, para você, loja.cançãonova.com. Você pode fazer o combo aí, adquirir esses livros. Pode adquirir ainda também o livro Aqui na Presença do Deus Vivo, né, que, como o Márcio já falou tantas vezes, não é um livro só para a Quaresma, é para qualquer momento da sua vida. Tudo que você adquire, as camisetas, o vestido, né, que a gente falou, tudo que você adquire, você vai ser evangelizado, vai evangelizar, você alimenta a sua alma e, ao mesmo tempo, você ajuda o projeto da M Almas. Então, vai lá no nosso site, loja.cançãonova.com, e já garante aí os seus materiais de evangelização. E agora a gente vai para o testemunho. Isso mesmo, mas eu quero mandar um abraço pro pessoal de Brasília que está aí na sintonia com a gente, meus irmãos queridos, os amo demais. E você, povo de Deus, que é a família Canção Nova, que está em Brasília. A Verinha, ela acabou de me mandar um abraço aqui, um recadinho. A Verinha, nossa irmã do segundo elo lá de Brasília, ela diz assim: oi, Val, bom dia. Eu e o Norberto estamos aqui em Brasília e a gente queria fazer um convite, porque está acontecendo um aprofundamento da de Bebê com o padre Iágaro, espero que eu esteja pronunciando correto, tá? E o Moisés Rocha. Começou ontem, mas também tem hoje e amanhã, salvo engano. Ela diz que está sendo uma bênção e todos são convidados também a participar deste movimento. Então é só você entrar em contato lá nas redes sociais da Canção Nova em Brasília, você vai ter mais informações para viver também essa experiência. Quero seguir abraçando o povo de Deus que entendeu a urgência do Dai-me Almas. A Margarete, ela diz assim: Val, ontem demorou um pouquinho de colocar na tela a chave Pix pelo QR Code, mas eu fiquei esperta. A hora que vocês colocaram, eu já apontei meu celular e consegui fazer a minha doação.
sempre procuro fazer o meu algo a mais. É pouco, mas eu entendi que o pouco com Deus é muito. Deus abençoe vocês e eu os amo. Margarete, você entendeu tudo, é isso mesmo. E nós estamos contando com a ajuda. A Sueli Nascimento, ela chegou aqui, ela diz assim, quero fazer um Pix Rogerinha. Obrigada pelo carinho. Ela diz... Eu só quero saber se o Pix Rogerinha vai ser menor ou maior do que o Pix Rubão. Acho que vai ser maior, porque ele é bem maior que eu, né? Ela diz, olha, segue o Pix para agradecer a presença da Rogerinha no Sorrindo para a Vida. Gostaria de agradecer também pelo final de semana maravilhoso que eu passei aí na Canção Nova. Eu estive no acampamento São José. É a Sueli Nascimento Gomes. Ela é de Macaé, no Rio de Janeiro, e deixou aqui a ajuda dela. Muito obrigada. Deus lhe pague, viu, Sueli? É assim, gente, cada um vai encontrando seus motivos para ajudar a Deus, para viver e experimentar a graça de Deus. Falar na Rogerinha, enquanto eu pego aqui o testemunho, eu comentei com a Rogerinha no início do programa, as pessoas que vão peregrinar com ela no mês de maio. Já fechou, gente, em maio Pentecostes. Pentecostes, lá é Portugal, né? Portugal e Itália. E Itália, aí não dá para ir mais, já fechou com a Rogerinha. Mas, graças a Deus, como sempre tem gente querendo fazer e viver uma peregrinação com ela, em novembro nós teremos outro roteiro com Mariano, olha, Portugal, Fátima, Lourdes, Paris, Medalha Milagrosa e Medjugorje. Nós vamos viver dias com Nossa Senhora e vamos encher nossas talhas, né? Que é a proposta, né? A gente vive uma espiritualidade durante todo o percurso, vivendo uma espiritualidade mariana, aprendendo a encher as talhas, uma homilia de São Bernardo, está no meu livro, Encher as Talhas, e a gente tem um encontro com a Virgem Maria, até o último dia você acaba apaixonado pela mãe cada vez mais. Pronto, então fica aí o convite, 12 3186 2055, para você também entrar nesta oportunidade de viver esta experiência. E Val, durante a peregrinação a gente tem show, né? Porque... é verdade, tem pocket show. Eu já vi os textinhos. Pocket show, porque eu vou com meu esposo nessa peregrinação, Márcio, e ele leva o violão, ele é músico também, né? Além de outras coisas que ele é também. Mas a gente vai cantando e cantando, às vezes, músicas inéditas, né? Só quem vai na peregrinação é que sabe. Quem já foi, sabe muito bem. É verdade, eu já acompanhei esses trechinhos assim, jantar à luz de vela com Rogerinha cantando para você. Olha, é especial. Então, mais uma vez, repito aqui o telefone 12 3186 2055. Todos os sacerdotes da Canção Nova são diretores espirituais, outros leigos também são. Você sempre tem uma oportunidade, todo mês tem algum roteiro. Então entre em contato, escolha e viaje, faça essa experiência, porque de fato é encontro com Deus. A nossa intenção é evangelização. E ela pediu para não ser identificada, meus irmãos, então fica só entre nós, tá bom, minha irmã? Obrigada pela coragem de testemunhar também. Ela diz, olá, bancada linda do Sorrindo para a Vida. Gostaria de não ser identificada. Já há alguns anos eu sou sócia da Canção Nova, mas há uns 3 anos eu tenho acompanhado firme o programa Sorrindo para a Vida. E eu posso testemunhar que eu estou de pé, graças a Deus e a vocês que são o canal do Senhor Deus na minha vida. Eu sou casada há 19 anos, tenho 2 filhos lindos, eu trabalho o dia todo num serviço que sobrecarrega muito o meu psicológico. Mas graças a Deus, ouvindo o programa pelo YouTube à noite, Deus tem conservado, sabe o que, meus irmãos? Deus tem conservado a minha sanidade mental. Porque várias vezes eu estava a ponto de explodir. Por tantas cobranças do serviço. Eu estava a ponto de explodir. Por tantas realidades difíceis em casa, com os meus filhos, com o meu marido. Mas o Senhor Deus, através das pregações, através dos testemunhos, Deus tem me equilibrado. Vou falar também que através de vocês, quando ensinaram a fazer a cartinha
e colocar aos pés da cruz de Jesus, seria atendida e teria a graça de Deus. Quero testemunhar, eu fiz isso. Tive um livramento no meu serviço, onde queriam me colocar uma advertência injusta, mas fiz a minha carta e o meu amado Jesus me livrou. Um grande abraço a todos vocês. Quero dizer que eu também fiz o meu algo a mais, fiz o meu Pixidade. E como tantos, ela encheu de coraçãozinho, sabe os emotions assim? Para dizer que é muito amor, ela colocou em caixa alta dizendo para nós, é por isso que eu ajudo a canção nova. Sanidade mental não tem preço não, viu, meus irmãos? Não tem Que mesmo. bênção, hein? Que bem. Louvado seja Deus. E hoje, com certeza, Deus quer visitar muitos também que estão vivendo essa mesma realidade. Não é? A sua cabeça cheia, seu emocional também quase que explodindo. E hoje nós vamos pedir ao Espírito Santo que Ele faça obra nova na nossa vida. Que Ele ordene todas as coisas no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. E a começar por essa frase que tem tudo a ver com a Rogerinha Moreira, você vai entender. O amor vencerá. Porque Deus é amor. O amor vencerá, porque Deus é amor. E que o amor de Deus possa reger o nosso dia hoje. Meu irmão, minha irmã, escancare o seu coração hoje. Deixa Deus entrar. Deixa o amor de Deus envolver a sua vida. E Deus vai fazer obra nova, com certeza. Senhor, aquele que tu amas está doente, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro, se for do teu agrado, serei curado. Canta isso, Senhor. Senhor, aquele que tu amas, sou eu, Jesus, está doente, está doente. Apressa-te em vir em meu socorro, se for do teu agrado, serei curado. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 26. Se você puder acompanhar conosco, faça isso agora. Vou até tomar nota aqui, marcar que nesse dia de hoje nós tomamos esta palavra. Então anote você aí também. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 26. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Por isso saiu da Judeia e voltou para a Galileia. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia.
veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tem sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual bebeu ele mesmo, como também os seus filhos e os seus animais? Jesus respondeu: todo que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirar água. Jesus lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. Jesus tem sede, meus irmãos. Que nós tenhamos sede dele. Sabe quando a gente ama tanto uma pessoa que o nosso maior desejo é que ela nos ame também? Aí nós poderíamos dizer: nós temos sede do amor daquela pessoa. Quando nós amamos muito alguém, até a distância física dói. E isso acontece muito entre marido e mulher que se amam, que se tornam uma só carne. Que a distância não é só saudade, é falta, sabe? É interessante isso. Algo está faltando, como uma sede. O amor nos faz ter sede de quem nós amamos. E quem tem um relacionamento pessoal com Jesus, por meio da oração, tem sede de Deus. Quando não reza, já sente a falta. Sente a falta da missa, sente a falta do terço, sente a falta da palavra de Deus, sente a falta de estar em comunhão com Deus. Olha, quando pelo meio da nossa caminhada, a gente cai em algum pecado, e se esse pecado é mais grave, quebra algo dentro da gente, aí a gente percebe, sabe, o que é por culpa própria estar fora da graça de Deus.
Porque tem pecados que não nos arrancam da graça de Deus. E tem pecado que nos arranca da graça de Deus. E quando nós temos vida interior e fazemos essa experiência, nós notamos a diferença. Sabe? E olha que triste quando a gente nota essa diferença. Quando por alguma decisão que nós tomamos, nós cometemos um pecado grave e algo se quebra dentro de nós, da presença de Deus. Aí a gente entende que existe uma aridez que nos aproxima de Deus, que é só uma aridez em que os sentidos, né, a sensação da presença de Deus se perde, a gente não sente, mas Deus está, e nós estamos com Ele. E tem uma aridez que é a falta da graça. Tem uma aridez que não é fruto das tribulações vividas e uma graça especial que Deus dá, de não sentirmos a sua presença para caminharmos na fé. Tem uma aridez que é fruto da negligência, que é fruto do abandono de Deus, que é resultado de um pecado grave. E aí naquela hora a gente sente o que era estar na graça e agora estar fora da graça. É pior do que uma sede. Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Tão triste, né? Quando uma pessoa que a gente ama não sente falta da gente. E você nota que a coisa é só de um lado. Né? Você morre pela pessoa, você se dedica pela pessoa, você ama a pessoa, você declara o seu amor por ela, mas a recíproca não é verdadeira. Dói, não dói? E nós fazemos isso com Deus constantemente. Entenda uma coisa, hoje Jesus está pedindo a você que dê a Ele de beber. E o que é que Jesus quer de você? Que você volte à sua vida de oração. Mas não é voltar ao cumprimento do preceito. Porque a gente pode andar com o texto para baixo, para cima o dia inteiro, e o coração não está em comunhão com Deus. A gente pode ir para a missa e estar ali na missa só de corpo, mas o coração está longe. E às vezes até participando da missa de uma maneira inadequada. Como assim? Sem fazer conta dos próprios pecados que está carregando, né? Não estou falando de você ir para a missa sem confissão, porque tem muita gente que não tem facilidade de encontrar um sacerdote para se confessar. Mas você pode fazer a sua purificação diante de Deus antes de ir para a missa. Pode fazer uma confissão sincera ao Senhor. Pode pedir ao Espírito Santo a graça do arrependimento. Para não estar ali na missa, porque tem gente observando para poder cumprir o preceito, porque você assumiu esse compromisso. Não, nosso compromisso não é o cumprir o preceito. Nosso compromisso com Deus é estar na presença de Deus. Eu preciso me colocar na presença de Deus. E Deus quer que eu me coloque na presença dEle. Então, o que o Senhor está pedindo a você? Que a sua oração seja de coração. Que a sua oração te coloque na presença do Deus vivo. E olha, a oração é o sacrifício espiritual que aboliu todos os outros sacrifícios antigos. Porque nós que vamos estudando a palavra de Deus, vira e mexe, nós topamos lá no Antigo Testamento com os sacrifícios que eram feitos no templo. Sacrificava-se as pombinhas, sacrificava-se o touro, sacrificava-se a ovelha, o carneiro, não é? Matava aquele animal como uma oferta a Deus. E mesmo no Novo Testamento, porque vai fazer menção a esse sacrifício, vai fazer menção ao templo. Quando Nossa Senhora fez a apresentação de Jesus no templo, ela levou os animais para serem sacrificados. Um casal de pombinhas foi levado. Nossa, e por que nós não fazemos essa prática? Porque ela foi abolida.
E o que foi que substituiu essa prática? Antes, as pessoas, para orar, para pedir a Deus o perdão dos seus pecados, para alcançar uma graça, faziam os sacrifícios desses animais. Senhor, eu não posso tirar a minha vida, mas eu quero me dar a minha vida a Ti. E para mostrar que eu quero Te dar a minha vida, eu vou oferecer a vida deste animal como se fosse a minha. Era isso que eles faziam no sacrifício. Mas Deus, Ele pergunta, quem foi que pediu essa coisa para vocês? A mim não agrada o sacrifício de touros e carneiros. E Jesus veio e substituiu esse sacrifício, aboliu esse primeiro e ofereceu um sacrifício espiritual e nos ensinou que sacrifício espiritual é esse. A oração é o sacrifício espiritual que aboliu todos os outros. Por isso que nós, cristãos, não fazemos pacto de sangue. Ah, vou fazer um pacto de sangue. Como assim um pacto de sangue? Vou fazer com Deus. Como assim vai fazer com Deus? Deus não pediu isso para você. Deus não quer esse pacto de sangue, não. Nosso pacto com o Senhor é o batismo. E está aqui, ó, presente. Olha que interessante. A palavra que conta do sacrifício espiritual que o Senhor nos pede, dá-me de beber, que Ele está pedindo aqui, não é? Começa contando que João batizava e depois diziam que Jesus batizava mais do que João, não é? E aí conta que a palavra que não era Jesus quem batizava, mas os discípulos de Jesus que batizavam. Qual era o pacto agora que era exercido com Deus? Qual era a aliança? Como essa aliança se traduzia? Pelo batismo, não é? O seu pacto com o Senhor é o batismo. Nós não fazemos sacrifícios de sangue, nós não matamos animais, nós não tiramos sangue da nossa veia para poder ficar assinando o documento dizendo eu fiz o meu pacto com Deus. Então, além do batismo, qual é o sacrifício que você oferece ao Senhor? O sacrifício da oração. Deus quer seu coração, não quer o seu sangue. Do que adianta a gente pegar, aspergir o nosso sangue ali numa coisa, num documento, ou fazer um sacrifício de animal, se o nosso coração estiver longe de Deus? Deus não quer nada de você se o seu coração não vier junto, não é? Então, essa é a pergunta que o Senhor faz: que me importa a abundância dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto de holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados. Estou farto do sangue de touros, de cordeiros, de bodes. Dessas coisas eu não me agrado. Quem vos pediu estas coisas? Isaías capítulo 1, versículo 11. Então, às vezes a gente acha que o que a gente faz por Deus é pouco, que rezar é pouco. Mas é interessante, a gente acha que é pouco, mas o pouco que Ele quer a gente não dá. É pouco, então dê a Deus. Dê a Deus a sua vida de oração. Dê a Deus o seu momento de oração. Num dia inteiro, guarde um momento para a sua intimidade com o Senhor e você verá a sua vida inteira sendo transformada. Há uns anos atrás, eu escrevi um livrinho chamado 30 Minutos para Mudar o Seu Dia. Porque eu sei o que a oração faz com o dia da gente. E foram 30 minutos, porque o mundo mudou, gente. Então, se você tem tempo para se retirar e rezar, agradeça a Deus, você é um privilegiado. Porque tem muitas pessoas que saem de casa antes do sol nascer e chegam em casa à noite para o seu terceiro turno dentro de casa. Depois de se deslocar um longo período, principalmente nas cidades grandes, 1 hora, 1h30, 2 horas dentro de um transporte público, chegar no seu trabalho, trabalhar o dia inteiro, mais 1 hora, 1h30 até chegar em casa. Quando chega, é roupa para lavar, para passar, é casa para limpar, é comida por fazer. E quando a pessoa termina, ela está extenuada. Tem pessoas que têm que rezar mesmo a vida. Porque não é que não queiram. Quando conseguem parar, não tem mais forças. Mas dá para achar um momentinho no dia? Claro que dá. E foi justamente pensando nisso
que o Senhor inspirou essa meia hora, porque muita gente, no decorrer do seu dia, no intervalo do trabalho para o almoço, tem mais ou menos 1 hora para poder almoçar. Mas meia hora dá para a gente comer. Então, aproveitar, sabe, aquele momento para a gente alimentar não só o corpo, alimentar também a alma. Começar pelo alimento espiritual. Deu o horário do almoço, tira 30 minutinhos para você rezar. E depois os outros 30 minutos para você comer. Porque se você for fiel a Deus nesses 30 minutos, não vai mudar somente o seu dia. Vai mudar toda a sua vida. Mas 30 minutos é muito pouco, Márcio. Então dê. Né? Se é tão fácil, se é tão simples, se é tão pouquinho, e você vai ver que nosso Senhor continua recolhendo o óbolo da viúva, e nosso Senhor continua multiplicando os pãezinhos e os peixinhos. Assim Ele faz também com o nosso tempo pouco que nós damos a Ele. O pouco dado a Deus com fidelidade se torna o tudo na nossa vida. Não é o muito, não, o tudo. Porque pela oração tudo você obtém. E o Evangelho nos ensina o que Deus pede de nós. Está chegando a hora, diz o Senhor, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e é estes adoradores que Deus procura. Os que o adoram em espírito e em verdade. Deus quis isso de nós. Deus nos fez assim, então nós podemos dizer, por graça de Deus, mais do que por mérito nosso. Márcio, eu não sou esse adorador em espírito e em verdade. Talvez você não seja por você, eu posso não ser por mim. Mas por Deus eu fui constituído assim. Deus nos fez para tanto. Nós somos verdadeiros adoradores e verdadeiros sacerdotes. Quando em espírito nós oferecemos a Deus o sacrifício espiritual da oração. Olha, todo sacerdote precisa celebrar a missa, não precisa? O padre? Todo sacerdote. Mesmo quando ele não tem uma igreja onde ele vá celebrar, ou ele não tem assim, os fiéis para poder participar com ele, ele deve ainda assim todos os dias, sem exceção, celebrar o sacrifício da Santa Missa. Ah, mas eu já viajei com o padre e o padre não celebrou a missa. Tem situações que causam impedimento. Então, às vezes, está num voo, vai passar 24 horas no voo. Não tem cabimento, né, gente? Então, não é que o padre não quis, ele não pôde, houve um impedimento. Tem situações que impedem, não é? O padre está moribundo lá no hospital, morre, não morre. Como é que ele vai celebrar a missa? Então, tem situações que não é quebra do compromisso assumido com Deus. Mas todo sacerdote deve oferecer diariamente o sacrifício espiritual ao Senhor. Então, me permita dizer para você que é casado, que é casada. No dia em que você recebeu o sacramento do matrimônio, você foi constituído membro de uma igreja doméstica. Você é cristão, a sua casa é a igreja. Você sabia disso? Que a sua casa é a igreja do Senhor, que a sua casa é lugar da presença de Deus, que quando você, marido, e você, mulher, se uniram em sacramento do matrimônio diante de Deus, esse compromisso foi a 3, você, ela, você, ele e o Senhor. E naquele dia o Senhor assumiu com vocês um compromisso de habitar com vocês na casa de vocês. Aquela família que estava nascendo, já nasceu, não nasceu casal, nasceu família, porque Deus já estava com vocês. E nós somos verdadeiros sacerdotes do lar e sacerdotisas do lar, quando nós oferecemos a Deus o sacrifício espiritual da oração. Como assim? Toda família precisa rezar, gente. Por que a gente às vezes não consegue rezar em família? Porque nós tornamos a oração difícil. Nós tornamos a oração desencarnada, nós tiramos a oração da nossa rotina,
Nós entendemos, alguns de nós por experiência equivocada, que as orações têm que ser longuíssimas e chatíssimas. E ninguém, a igreja não ensina isso para a gente, não. Eu achei maravilhoso, não é? Eu ainda rezo, mas eu não tenho essa obrigação. Mas eu rezo porque ela é uma fonte de riqueza maravilhosa, a liturgia das horas. E antes eu rezava diariamente. E eu vi uma coisa muito interessante, tem alguns momentos na liturgia das horas que pede silêncio, que ali você deve silenciar. Só que entre parênteses está escrito assim, que não seja um silêncio longo nem monótono. Porque a oração não é para ser chata, não. E tem silêncio que ele é inconveniente. Tem silêncio que ele é demorado, tem silêncio que ele é chato, tem silêncio que não constrói, não soma, tira. Aquele momento de silêncio ali na oração é para ser um momento de escuta do Senhor, de derramamento espiritual da alma. Mas quando aquilo começa a se esvaziar, significa que já deu, não é? Então olha o cuidado da igreja ao nos dizer, o silêncio é bom, mas aqui demais é prejuízo. Então que seja breve, que não seja tedioso, que não seja monótono. A igreja nos ensina a força das orações breves. Será, Márcio? Você já ouviu falar de jaculatória? As jaculatórias são orações brevíssimas. Quer ver uma bem conhecida? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim que sou pecador. É um versículo da palavra de Deus. Mas é uma jaculatória. É uma oração simples e poderosíssima. Diz que teve uma convenção entre os padres do deserto. Isso nos primeiros séculos do cristianismo. Para eles chegarem à conclusão sobre qual era a oração mais eficaz nas lutas contra a tentação. E sabe qual foi o consenso deles que combatiam espiritualmente? Essa oração. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim que sou pecador. Por que não o Santo Terço, Márcio? Porque o terço veio mais tarde. E outra coisa, numa oração, num assalto do demônio, a oração precisa ser breve, precisa ser curtinha. Mas a igreja ensina isso? Ensina. E nós vamos experimentando pelos frutos que é a inspiração de Deus. Mas estou te contando isso para lhe dizer que às vezes a gente fica imaginando todos os dias, reunir a família toda e rezar o Santo Terço. Que maravilha quando você consegue isso, que maravilha, e que seja assim, quando a família toda, ao final da tarde, se reúne para a oração do Santo Terço. Mas se você não consegue reunir a família toda para rezar o terço, você consegue no café da manhã, com aqueles que estão com você, dar glória a Deus. Louvado seja, Senhor, por este dia. Bendito seja, Senhor, pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos uns aos outros. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado pelo dom da vida que se renova nesta manhã. E ali no meio da oração, você pode manifestar o seu afeto, sair do seu lugar, abençoar seus filhos, beijar seus filhos, abraçar. Abençoa, Senhor, esse meu filho, você faz o sinal da cruz. Você beija o seu esposo, você beija a sua esposa. Senhor, glórias e louvores sejam dados ao teu nome. Quanto tempo levou isso, gente? Eu contando aqui demorado, não deu um minuto. Mas uma oração, mas de menos de um minuto. Uma oração de menos de um minuto cumpre na sua casa o sacrifício espiritual da oração. Só que não tem só o café da manhã, tem a refeição do almoço, tem o jantar, tem aquele momento no final do dia, onde todos deixam um pouquinho seus afazeres e podem sim se reunir para rezar o terço. E como é bonito uma família que reza. Muito bem disse o Papa João Paulo II, família que reza unida, permanece unida.
passa pelas dificuldades da vida, mas Satanás é incapaz de derrubar uma família que reza. Não derruba, ele tenta, ele ataca. A gente sente os golpes, mas não nos destrói, não pode. Não é que ele não queira, não é que ele só esteja nos ameaçando. Ele não pode, o demônio não pode contra uma família que reza unida. E o momento, então, de nós terminarmos o nosso dia. Quantas vezes lá em casa foi assim que eu ensinei os meus filhos a rezar. Chegava a hora de dormir, a gente não ninava, nunca ninamos. Nunca ninamos. Porque a gente entende que o horário do abraço, do beijo, do afeto é outro. Hora de dormir, gente, é hora de dormir. Ai, Márcio, não concordo. Não concordo e depois fica reclamando. Porque tem que pôr criança para dormir, porque o menino não para na cama. Mas você educou para isso, então não reclama, não é? Mas lá em casa a gente fazia isso. Está chegando a hora de dormir? Você quer estar junto? Quer manifestar o afeto? Quer manifestar o carinho? Quer estar aconchegadinho um pouquinho? Ótimo, antes de deitar. Hora de dormir é hora de dormir. Colocava na cama. Nossa última atividade, rezávamos juntos. Em nome do Pai, o Pai Nosso, Ave Maria. Tem que começar pelas orações que a igreja nos ensina e que Jesus nos ensinou. Mais tarde vem as orações espontâneas. Pode ser feita uma oração espontânea brevezinha? Claro que pode. Mas você rezar, o que os seus filhos vão aprender e vão repetir. E ali o abraço era demorado, mas era o abraço. E ali quando eu aconchegava meus filhos no meu peito, naquele último momento da noite, que a gente estava se despedindo, eu os abençoava. Eram os momentos de oração que nós íamos vivendo dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Qual o resultado disso? Amor a Deus. Os meninos aprenderam a amar a Deus. Aprenderam a respeitar o Senhor. Aprenderam a respeitar o dia santo. Aprenderam sobre a Santa Missa. O sacrifício espiritual oferecido a Deus na Santa Missa. Aprenderam a força da oração. Quando eles foram ficando mais jovenzinhos, eu continuava me despedindo, quando eles foram crescendo um pouquinho, eu me despedia e ao fechar a porta eu dizia: não se esqueça de fazer a sua oração. Porque o pai e a mãe têm que entender que não vai estar para o resto da vida ao lado deles para rezar com eles todas as noites. E a gente ensina isso como? Mesmo quando a gente pode, permitindo que eles também orem sozinhos. Entende? Olha, é tão bonito, gente. E o resultado é tão poderoso e tão eficaz, que se eu fosse você, se eu não fizesse assim até o dia de hoje, passava a fazer assim a partir de agora, não é? Então, se nós levantarmos diante de Deus uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração com fé, revestida de amor e acompanhada do nosso empenho em agir bem, porque uma oração verdadeira, ela é acompanhada de atitude. Toda verdade é acompanhada de atitude. Uma pessoa que diz que te ama, mas espera você virar as costas e te apunhala, é mentira, ela não te ama. Mas ela disse, até chorou quando disse que me amava. Então, o crocodilo, quando come a presa, também chora, você sabia? As lágrimas do crocodilo é porque enquanto ele está lá devorando aquilo que ele abocanhou, ele chora, né? Então, as atitudes revelam mais do que as palavras. Teve pai que nunca na vida disse para um filho: eu te amo. Teve pai que nunca pegou no colo, porque tinha medo, porque tinha problemas emocionais e até sexuais, que ele não conseguiu resolver, então preferiu se resguardar, não tendo contato físico. Teve gente que foi assim, viu? Às vezes a gente julga o outro porque é falta de amor. Não, o amor, para conter um desequilíbrio, manteve a distância. Nossa, que absurdo. Pois é, cada um com a sua cruz, irmão, cada um com a sua luta.
né? Quantos pais nunca disseram eu te amo, porque nunca escutaram dos pais deles, eu te amo. Tem vergonha. Só que você vai ver, sempre presente, nunca abandonou a família, acordando todo dia cedo, se sacrificando em muitos trabalhos, não deixando faltar o necessário, sempre com uma palavra de incentivo, de apoio, defendendo nas horas dos perigos. Você vai me dizer que esse homem não amava? Você tem coragem de dizer uma coisa? Porque ele nunca disse eu te amo, não é? Pois é, nunca disse, mas e as atitudes? Então, com Deus também é assim, o nosso louvor, o nosso agradecimento, não é? A nossa fé, a nossa oração sincera, ela precisa ser acompanhada das nossas atitudes. Agir bem com uma atitude de louvor e agradecimento. Aí essa graça nos alcançará de Deus tudo que nós pedirmos. Essa oração vivida assim como uma oração sincera, verdadeira, cheia de fé, revestida de amor, acompanhada do nosso empenho para agir bem, com louvores e agradecimentos. Essa oração nos obterá de Deus qualquer coisa que nós pedirmos, qualquer coisa. Aí eu não vou perguntar para você, eu vou perguntar para mim. É assim, Márcio, que você tem orado? É assim que eu tenho rezado? A palavra de Deus nos revela, não é? Como são grandes os testemunhos da eficácia da oração. Se você percorrer a palavra de Deus, você vai ver que aqueles que vieram antes de nós, pela oração, o Antigo Testamento tem inúmeros relatos. Pela oração eles foram libertos, eles foram protegidos do fogo, foram protegidos das feras, foram protegidos da fome, mesmo antes que a oração recebesse de Jesus toda a sua eficácia. Jesus ainda não tinha vindo, e a oração cumpria tudo isso que eu falei para você. Eram libertos de ataques de inimigos poderosos. Exércitos foram derrotados antes de ser no campo de batalha pela força da oração. Antes de Jesus dar a oração toda a eficácia que ela tem hoje. Então imagine você a eficácia da oração em nome de Jesus. A eficácia da oração daqueles que estão sob as promessas de Jesus. Então, mesmo que nesta ou naquela circunstância, nos dias de hoje, né, a oração não faça cair chuva sobre um incêndio, ou detenha um animal selvagem, como nós vimos testemunhos assim na Sagrada Escritura, ou faça aparecer comida, né, na mesa de uma família faminta, ou não impeça milagrosamente um sofrimento, a oração sempre vem acompanhada de um auxílio. A oração sempre vem acompanhada de um socorro. A oração sempre vem em auxílio daqueles que suportam com paciência os seus sofrimentos. E não só vem em socorro, mas aumenta também a graça aos que sofrem com fortaleza, para que eles vejam com os olhos da fé a recompensa que o Senhor guardou para eles. Então, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos enfrentados com a oração, não tem como prêmio somente a vitória sobre aquela circunstância. Somam a nós tesouros de graça. Nós somos transformados quando nós enfrentamos uma situação por meio da oração. Então a gente pensa assim, eu enfrentei por meio da oração e obtive essa graça. Essa graça que você vê é menor do que a que aconteceu em você. Por que Deus permite tantas lutas na nossa vida? Para que nós a enfrentemos por meio da oração. Para quê? Para vencer a situação por meio da oração? Não, você não viu direito. Para que a oração transforme você naquilo que você ainda não é. Então a gente acha assim, eu rezei e obtive a cura de um câncer pela oração. A cura do câncer foi a menor graça que você recebeu, porque a maior foi o que a oração fez com você, enquanto você enfrentava o câncer pela força da oração. O câncer um dia vai acabar de qualquer jeito, porque quando seu corpo morrer, o câncer morre junto.
Mas o que você recebeu de Deus, ao enfrentá-lo no coração, isso vai com você para a eternidade. Então, irmão, se no passado houve ocasião em que a oração fazia vir pragas, derrotava exércitos, impedia de cair a chuva, como foi Elias, né? Rezou para não chover e não choveu, rezou para chover e choveu. Agora, nos nossos tempos, em nome de Jesus, a oração verdadeira, ela afasta a ira de Deus. Ela derrota o pecado. Ela vela pelo bem não só dos amigos, mas vela pelo bem até dos inimigos. E clama a Deus não só por aqueles que nós amamos, clama a Deus até pelos nossos perseguidores. Aí eu termino aqui fazendo uma pergunta para você. Seria de admirar que a oração fizesse cair água do céu, se ela conseguiu que de lá do céu descesse fogo? Mas desceu fogo? Sim, desceu fogo do céu. Porque quando aconteceu o Pentecostes aconteceu por graça de Deus. Mas o Deus que deu a graça, Deus também deu uma determinação para que o Pentecostes acontecesse. Não se afastem de Jerusalém e aguardem aí o cumprimento da promessa de Deus. E Nossa Senhora e os apóstolos entenderam que não só onde eles deveriam permanecer, mas a maneira como deveriam permanecer. O que é que eles estavam fazendo quando desceu o fogo do céu? Eles estavam reunidos com Nossa Senhora em oração, unidos em oração, e o fogo se derramou do céu. Só a oração consegue tudo de Deus. Diga isso comigo agora: a oração consegue de Deus tudo o que ela pede. Tudo que ela pede. Só a oração consegue de Deus tudo o que quer. Repita. Só a oração consegue de Deus tudo o que quer. Só a oração confiante Só a oração confiante é capaz de antecipar o socorro do Senhor. é capaz de antecipar o socorro do Senhor. E eu termino aqui, não é? Porque no dia de hoje, aqui no nosso retiro espiritual, na presença do Deus vivo, vai responder por que Deus às vezes não atende certas orações. Por que eu oro assim, mas como você está falando, e às vezes não vejo a resposta. Olha ali na página 226, a bondade de não dar. Como é que é? Não é a bondade de dar, não. A bondade de não dar. Conforme as circunstâncias, quem ama precisa ter a coragem de dizer não. Por amor convém dar aos outros o que é bom, e por amor devemos sempre negar-lhes o que faz mal. Não é isso que o Senhor nos ensina em sua bondade? Por vezes pedimos algum favor ou benefício e Deus não nos dá. Porém faz isso porque nos ama e quer sempre nos ajudar em nossas fraquezas. Sempre que alguém pede a Deus algo de que precisa, sua oração antes terá que passar pelo filtro da misericórdia do Senhor, que às vezes o atenderá e outras vezes lhe negará o pedido, sempre em vista de fazer-lhe o máximo bem possível. Pois do que a criança precisa, melhor sabe o pai do que ela mesma. O pai que se interessa pelo filho jamais dará um escorpião se este pedir um ovo, nem lhe dará uma serpente se lhe pedir um peixe. Quanta gente, se tivesse menos recursos e influência, não teria se valido disso para arruinar a própria vida. Concorda? Em Fátima, os doentes pediam a Jacinta que falasse com a Virgem Maria para alcançar-lhes a graça da cura. Ao que Nossa Senhora respondeu que havia falado com Jesus e que Jesus curaria a uns, mas a outros não, porque Nosso Senhor não quis crer neles. A Virgem Maria falou para Jacinta, Jesus não quis crer neles, ou seja, queriam a cura, mas não pretendiam mudar de vida. Por isso Deus nega quando alguns lhe pedem a cura de uma enfermidade,
ou a libertação de certo sofrimento, porque quer curá-los não só para esta vida, mas, sobretudo, para a eternidade. Você quer entender isso melhor? Então, olha, página 227. Você vai continuar ali o seu retiro na presença do Deus vivo nesse dia de hoje. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva-me, envia a tua graça de ressurreição. Liberta-me, desejo ser inteiro, renovado. Levanta-me, faz de mim um homem ressuscitado. Às vezes, só da gente cantar, né? A gente ouvir uma música e cantar com ela, já é uma oração. Sabe, Santa Teresinha, quando ela tinha alguns momentos de deserto, de dificuldade, ela fazia justamente isso que você falou hoje. Ela falava pequenas frases e pequenas orações. Jesus, eu te amo. Jesus, eu confio em vós. Quando ela estava tão agitada, né? E ela repetia. E também quando ela precisava rezar um pouco melhor, ela rezava o texto também, mas devagar, meditando palavra por palavra, para que Deus tirasse do coração dela a agitação. Quando você estava pregando aqui, eu estava aqui rezando, Jesus colocava no meu coração hoje muitas pessoas que estavam se sentindo longe de Deus e indignas, porque não conseguem atingir um patamar de uma vida mística de oração. Queria dizer para você que a própria igreja reconhece, os santos também, que Deus constituiu pregadores, místicos e aqueles que são do fazer, sabe? Aqueles que são do trabalho. E esses daí, como o nosso pai fundador nos ensina, né, Patrícia? Eles vivem a oração ao ritmo da vida. Então, eu sei que você está trabalhando agora, mas você pode dizer: Jesus, eu me entrego a Ti, eu confio, eu me abandono. E isso já tem um efeito no seu coração. Experimenta fazer isso. Jesus, me abandono, Senhor, em vós, eu me entrego. Jesus, eu confio, Jesus, eu espero em vós. É assim, né? E muitas vezes nós, Canção Nova, rezamos dessa forma também. Verdade. A oração ao ritmo da vida. E que hoje Deus possa mesmo nos dar essa graça de combater na oração, né? Talvez com esse tempo que você consiga hoje já se organizar e tirar, como o Márcio sugeriu, 30 minutinhos. Vamos lá? E a oração ao ritmo da vida. E algo também que Deus tocou é que existem pessoas nos acompanhando, que na sua família existem crianças, até adolescentes, até adultos, que ainda não são batizados e que precisam receber o sacramento do batismo. Então, procure a igreja mais próxima, se informe, mas se empenhe em buscar esse pacto com Deus, que é o sacramento do batismo. Combinado? E Val, tenho certeza que tem muita gente aí dando aquele retorno desse momento, dessa pregação. Maravilhoso! Obrigada a todos que rezaram conosco, que estavam aqui participando. E o povo de Deus vai participando mesmo, vai dizendo: nossa, essa palavra é para mim. É assim que eu estou me sentindo hoje. Muitas pessoas deixando pedidos de oração, meus irmãos. Uma vez que nós comentamos e, claro, nós somos leigos, somos consagrados, mas, acima de tudo, nós precisamos assumir esse compromisso de fidelidade, de vida de oração, não é? Então, renovo aqui o meu compromisso de oração por você, de estarmos unidos. E é tão bonito, Padre Jonas foi nos ensinando a entender que a oração, ela não é simplesmente
que nós conseguimos rezar, como a Rogerinha disse, ao ritmo da vida. Quantas pessoas, eu digo, eu mesma. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o caminho vocacional, a primeira orientação é, você precisa trabalhar, então fui trabalhar, eu só estudava na ocasião. E às vezes, para rezar o texto da misericórdia, era a hora que eu ia ao banheiro. Eu dava 3 da tarde, eu dava ali um jeitinho, ia ao banheiro para poder rezar. A gente vai descobrindo meios de ter uma vida de oração. Missa diária, se você pode, 5 minutinhos que você passa diante do Santíssimo, é permear o dia na presença do Senhor. E muitos dizendo que foi assim, que aprendeu a rezar com a canção nova. E obrigada por isso, obrigada aos meus irmãos que vão dando esse testemunho de vida de oração. Eu acho muito bonito quando eu vejo um consagrado passando, está com o texto na mão. E eu sei, Márcio, que às vezes, e não pode ser hipocrisia, senão é só um amuleto ali. Mas às vezes é o momento que a pessoa tem para rezar. Isso mesmo. Não é verdade? Sim, isso aí. E a pessoa ali se coloca. Bom, tantos pedidos de oração, já vi todos aqui que o Márcio me trouxe. Então, obrigada a todos. Além dos pedidos de oração, acompanharam com algo a mais. Então, muito obrigada. Tem doação de aliança, uma pessoa inclusive deixou o nome dela e o contato. Muito, muito, muito obrigada mesmo, porque a Canção Nova conta com a sua ajuda para alcançarmos o 100%. Fui vendo mais Pix Rogerinha aqui. Oh, que bom. Acho que eu tenho que voltar mais aqui. Tem que voltar mais. Eu não sei se foi desafio das Suelis, porque a gente tem várias Suelis que participam assim cotidianamente conosco. Mas aí não foi. A Comarim fez o Pix Rogerinha, a outra Sueli já correu e falou, não, vou fazer o Pix também. E já enviou para nós. Então, muitíssimo obrigada. pix.doação@cançãonova.com. É a última semana praticamente do projeto Dai-me Almas. Nós estamos contando com a sua ajuda. Não tem valor estipulado. É aquilo que você pode oferecer a Deus, porque você está nos ajudando a salvar almas. Deus lhe pague por isso. Quero trazer aqui a participação de uma irmã em Cristo. Ela deixou aqui o contato dela. Ela falou assim, Val, eu também gostaria de não ser identificada. Deus abençoe a todos vocês que estão na sintonia. Bom dia, Val, bom dia para toda esta bancada que é abençoada. Queria compartilhar com vocês que este programa é a minha companhia diária. Vocês são realmente o meu café da manhã. Eu alcancei uma graça que eu venho pedindo há tempos ao Senhor. Um valor que eu e o meu marido vínhamos tentando receber na venda de um equipamento. E hoje, viu, meus irmãos? Hoje, dia 24 de março, ela disse assim, eu acordei e vi o extrato bancário. Lá estava o valor que nós estávamos pedindo há muito tempo. Foi algo realmente de Deus, porque a situação financeira, a nossa, estava muito difícil e também da pessoa que havia adquirido o equipamento. Estamos passando tempos difíceis, mas Deus viu nossa necessidade. Todos os dias eu rezo o texto da misericórdia e entrego os meus impossíveis a Deus. E hoje eu recebi um dos impossíveis. Deus seja louvado. É claro, fiz a minha doação, já assim que vi que o valor estava na conta. Ofereci a Deus R$80, porque a Canção Nova é quem me ajuda a rezar. R$80 em agradecimento, porque esta obra me abastece diariamente, me leva cada dia mais para perto de Deus. Agradeço a Deus pela vida de vocês e que Ele me conduza cada vez mais nesta Canção Nova, esta missão linda de evangelizar e de levar o Evangelho. Muito, muito obrigada por me evangelizar a cada dia um pouquinho mais. Ela falou assim, Val, ontem o Márcio falou e a pregação me tocou muito. Eu era uma das pessoas que me sentia incomodada, às vezes com a voz, com a pregação dele. Mas hoje louvo a Deus por esse dom da palavra. Louvo a Deus pelo missionário que ele é e que Deus o usa tanto para falar comigo. Quero dizer que eu amo todos da Canção Nova. Eu amo a Canção Nova e eu digo alto. O que, minha gente?
É por isso que eu ajudo a canção nova. Louvado seja seja Deus. Deus. Eu também amo a canção nova. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, doando a sua vida a cada dia. Glória a Deus por isso. Eu sei que você quer saber do projeto da Minha Almas Família Canção Nova. Chegamos aos 55%. Louvado seja Deus. Subimos de ontem para hoje 3%. Temos 6 dias aí para ajudar o projeto da Minha Almas, né? Mas faltam 45%. A meta, né, o percentual diário, está de 7,5%. E hoje a Canção Nova precisa de você, precisa da sua ajuda. Você é alimentado espiritualmente, não é? Através dessa obra, da TV, da programação da rádio, através dos nossos programas, dos nossos acampamentos de oração. Temos várias casas de missões espalhadas pelo Brasil e também em outros países, onde os nossos irmãos missionários da Canção Nova estão lá doando a vida, seja lá na casa de missão, onde tem rádio, onde tem TV, nós estamos evangelizando. Saiba, 24 horas, você pode contar com a Canção Nova, você sabe disso. E em quantos momentos você foi fortalecido, como testemunho do início do programa, né? Aquela irmã que estava passando por uma situação difícil, na questão mesmo mental, da saúde mental. Quantas pessoas hoje também são amparadas por Deus através da Canção Nova, são renovadas e restauradas, são curadas na sua saúde mental através dessa obra. Então, nós também contamos com você, através do Pix, essa forma tão eficiente de você ajudar, pix.doação@cançãonova.com, mas existem outras maneiras também de você ajudar a Canção Nova. Se você quer saber, vai lá no site clube.cançãonova.com. Lá você vai descobrir as maneiras que você pode se associar à Canção Nova, mas ajude. O que nós não podemos é deixar de ajudar essa obra de evangelização. Podemos contar com você? Que bom! Louvado seja Deus por isso. Foi maravilhoso o programa de hoje. Compartilhe com todos aqueles que você sabe que precisam ouvir essa palavra, tá bom? E eu agradeço os meus irmãos. Valdênia, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu quero agradecer a todos aqueles que amam a Canção Nova e têm nos ajudado, mas eu queria olhar nos seus olhos agora. Ontem eu encontrei com tantas pessoas aqui na chácara, não é? E aqueles, inclusive no evento, as pessoas assim, Val, parece que a gente já se conhece há tanto tempo. E eu digo, e é verdade, a gente tem essa sensação de amor, de carinho, de respeito. Geralmente, quem me chama de Val é porque tem realmente esse carinho, esse amor. Eu queria pedir a você, a Canção Nova precisa muito, muito da tua ajuda. E nós temos certeza que estamos enfrentando sempre combates de oração, porque o inimigo de Deus não quer que a evangelização siga em frente. Então, hoje nós estamos insistindo, se você pode, pix.doação@cançãonova.com. Se cada uma das pessoas que estão nos acompanhando agora, neste momento, fizerem aquilo que está a seu alcance, é aquilo que você pode hoje, nós temos certeza que esse percentual vai subir, porque Deus já está nos abençoando, mas é necessário o comprometimento de cada um de nós. Então, hoje eu quero olhar nos seus olhos, eu gostaria de pedir este apoio, essa ajuda. pix.doação@cançãonova.com. A gente não pede porque gosta, né, meus irmãos? Sim. Nós estamos pedindo porque nós necessitamos, é o meio que Deus nos ensinou a viver da providência. Então, é de coração muito sincero e aberto, pedindo a você o que está a seu alcance hoje. Eu tenho certeza que amanhã a gente vai ter resultados muito maiores e é resultado de evangelização acontecendo. Até amanhã, se Deus quiser. Deus vai te dar sabedoria para ver a forma de ajudar, porque quando a gente faz as nossas contas e a gente tem boa vontade, a gente sempre encontra uma forma de colaborar, não é mesmo? A gente está sempre aqui divulgando para você o Pix, porque o Pix não tem taxa. O Pix faz com que a sua doação chegue rapidamente à Canção Nova. Mas existem outras formas. E talvez hoje você esteja dizendo assim, olha, eu gostaria de ajudar, mas através do Pix eu não consigo. Não tem problema. Entra lá em clube.cançãonova.com, que ali você vai poder escolher. Olha, entre ajudar com cartão de crédito, você pode imprimir um boleto, mesmo você não sendo sócio.
Tem as várias contas ali da Canção Nova para você escolher uma e fazer a transferência. Você consegue ajudar através dos nossos aplicativos. Você pode ajudar através dos materiais de evangelização que você está ensaiando há tanto tempo. Eu queria tanto esse material de evangelização, eu quero comprar esse livro, amei essa camiseta da Patrícia. São meios, não é? Então você já tinha até decidido que você ia fazer essa aquisição. Mas ao antecipá-la, não é? Você também estará ajudando, tá certo? Então, ó, clube.cançãonova.com, e desde já, muito obrigado. Isso mesmo. E Rogerinha, querida, foi maravilhoso. Obrigada, Aqui hoje. Patrícia. Vamos juntos. Vamos. Daqui a Essa pouquinho eu vou missão estar no Amor Vencerá Que com bom. o Sapo aqui, se Deus quiser. E eu vou levar suas intenções junto comigo. Vou rezar por você, tá bom? Que bom. Mas Sapo, você- até amanhã, se Deus Até amanhã. quiser. E até a próxima, viu, Rogerinha? E quero colocar aqui, gente, o Lohan, que você reze pelo Lohan, esse bebezinho que tem epidermolose bolhosa, aquela doença que fica o corpo todo cheio de feridas. Ontem, a tia dele, Selma, lá de Cabo Frio, pediu. E ontem nós rezamos por ele. Hoje ele já está com o rostinho sem as feridinhas. Graças. Mas nós vamos continuar rezando. Amém. Coloca lá no Amor Vencerá. Que sabemos que essa doença é muito dolorosa, muito difícil, né? Mas nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele vai realizar graças, derramar bênçãos, como Ele já derramou aqui no Sorrindo para a Vida ao longo desse dia. Um ótimo dia para você cantando. Cura-me, sara as feridas do meu coração. Salva